Olá, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de novo. Essa é a nona aula, o nono encontro dos nossos conceitos fundamentais de direito civil. Como vocês sabem, o meu objetivo aqui com vocês sempre foi, sempre será estimular o ensino crítico, o ensino aprofundado do direito privado, sempre com didática e uma sequência lógica. Então, nesse nono encontro, nós falaremos sobre boa-fé objetiva. Como sempre, eu tento ficar com um bate-papo em torno de 50 minutos. E ao final da aula, eu vou adiantar qual vai ser o tema do nosso próximo encontro no dia 12 de agosto. Eu fico muito feliz de estar com todos vocês agora, me encanta demais a presença de cada um de vocês, mas eu vou ter que desabilitar os comentários como sempre, tá certo, pessoal? Para a conversa fluir melhor. Então eu vou aqui apertar o botãozinho, desativar comentários. Maravilha! Começando oficialmente, o tema é boa-fé objetiva. Eu queria dizer o seguinte, eu não vim aqui hoje para falar sobre as funções da boa-fé objetiva, mas sim o conceito, que isso já vai dar um trabalhão. E vocês vão todos acompanhar essa verticalização. Por que isso? Porque lá atrás, em Roma, quando eles começaram com a ideia de bona fides, esse conceito deles, dos romanos, era ambivalente. A bona fides deles tanto era subjetiva como objetiva. Mas com o tempo não, com o tempo começou a haver a divisão. Então eu vou começar a nossa conversa explicando para vocês o que é a boa-fé subjetiva, que todo mundo conhece há muito tempo. A boa-fé subjetiva é uma crença psicológica na juridicidade de um determinado estado. Ou seja, é uma ideia naturalística que tem a ver com um agir de boa-fé. E o contrário do agir de boa-fé é o agir de má-fé. Então vocês estão vendo que a ênfase é no estado psicológico, anímico, o estado de consciência de uma pessoa. E esse estado de consciência de agir de boa-fé subjetiva, ele se dá de duas formas. Primeiro lugar, porque a pessoa ela ignora que está lesando o interesse alheio. O grande exemplo é o do 1201 do Código Civil, a posse de boa-fé. Quem que é o possuidor de boa-fé? É boa-fé subjetiva. É aquele que ignora os vícios objetivos da sua posse. Ele acha que a posse dele é ótima, que não tem vício nenhum. Então essa é uma forma de entender a boa-fé subjetiva. Agora, além do ignorar que lesa o interesse alheio, uma segunda forma, pessoal, de entender a boa-fé subjetiva é aquele sujeito que tem uma convicção que está agindo conforme o bom direito. E um exemplo clássico seria o pagamento putativo. Por exemplo, eu devo um dinheiro ao João, 100 mil, o João morre e todo mundo pensa que o único herdeiro que o João deixou é o irmão dele. Então, diante disso, eu vou lá e faço o pagamento. Alguns meses depois aparece um filho do João que ninguém nem sabia quem era, e esse filho exige de mim novamente o pagamento. O que eu vou dizer? Não, eu agi de boa-fé subjetiva, eu fiz um pagamento putativo, porque eu paguei ao herdeiro aparente. Então esse pagamento é um pagamento eficaz, está lá no 309 do Código Civil. Em suma, a boa-fé subjetiva, em qualquer um dos dois casos, é um estado de fato que visa proteger, acima de tudo, anotem, a tutela da aparência. E como é que um juiz de direito verifica essa boa-fé subjetiva? Com base em dados empíricos. Ou seja, com base em dados empíricos, esse juiz verifica se está presente realmente essa situação de uma crença naquele que agiu conforme o bom direito. Agora, a boa-fé objetiva é completamente diferente, tá certo? É outra coisa. Então eu vou fazer agora um spoiler da minha conversa com vocês sobre a boa-fé objetiva.
A boa-fé objetiva, ela pode representar três coisas. Primeiro, ela é um modelo jurídico. Por quê? Porque dela decorrem distintas figuras e manifestações. Vocês verão isso ao longo da conversa. Mas ela é mais que um modelo jurídico. Anotem, ela é um modelo de comportamento. Ela é um modelo de comportamento porque é pela boa-fé objetiva que os participantes de qualquer relação obrigacional vão orientar, ajustar as suas condutas. Ou seja, a boa-fé objetiva, ela aponta as condutas dos partícipes de qualquer relação obrigacional para aquilo que comumente acontece em certo setor econômico, em certo setor da atividade econômica. Então, esse é o segundo aspecto da boa-fé objetiva, como modelo de comportamento. Mas a boa-fé objetiva tem um terceiro corte, qual seja, ela também é um princípio, ou uma cláusula geral, ou melhor, um princípio e uma cláusula geral, porque a boa-fé, ela é uma norma que aponta para um estado ideal de coisas. Ou seja, a boa-fé é uma norma vaga, ela tem realmente um alto grau de imprecisão semântica e ela exige critérios de concreção. E eu mostrarei ao longo da nossa conversa quais são esses critérios que concretizam esse princípio e cláusula geral da boa-fé objetiva. Tá? Senhoras e senhores, como é que eu começo a conceituar a boa-fé objetiva? Vão ficando curiosos porque agora eu já começo a entrar no âmago. Essa ideia da boa-fé objetiva contemporânea, ela começou lá atrás, em 1900, com o Código Alemão, o BGB, que lá no parágrafo 242, ele fala em boa-fé objetiva como Treu und Glauben. O que é Treu und Glauben? Treu und Glauben quer dizer lealdade e confiança. Esse é o binômio que manifesta a boa-fé, lealdade e confiança. Mas aí eu já começo com as precisões semânticas. Existe uma superposição entre boa-fé objetiva e confiança? Boa-fé objetiva seria uma redundância com relação à confiança? Em princípio, alguns diriam que sim, porque a boa-fé, ela abrange uma tutela da legítima expectativa de uma confiança. Só que não. Eu vou explicar a diferença. A boa-fé, ela é uma confiança objetificada. Por que ela é uma confiança objetivada? Ela é uma confiança objetivada porque a boa-fé não se reduz a uma confiança como um estado de fato, como uma crença. Não. Ela é muito mais do que isso. Talvez a melhor forma de diferenciar boa-fé objetiva e confiança seja aquela utilizada por um alemão, Niklas Luhmann. Ele diz que a diferença entre os dois é muito sutil e está nas funções primárias que cada uma exerce. Por quê? Qual que é a função primária da confiança? O fim imediato da confiança é assegurar expectativas nas condutas comunicativas, naquela história que o direito ele é linguagem, então o que a confiança faz é reforçar essas expectativas na linguagem. A boa-fé não. A boa-fé tem uma outra finalidade imediata. A boa-fé, ela visa direcionar ativamente os comportamentos no tráfico negocial. Ou seja, a boa-fé, ela indica padrões de comportamento. Ela orienta standards. Tem uma palavra bonita que eu gosto. A boa-fé objetiva, ela indica arquétipos. Quais são os arquétipos? Principalmente aqueles que dizem que a conduta esperada é a conduta devida. Ou seja, cada um de nós tem que ajustar as nossas condutas a modelos objetivos de comportamento. Isso é ótimo porque estabiliza expectativas de comportamento. E a partir do momento em que nós nos orientamos conforme modelos esperados de comportamento, isso amplifica a segurança jurídica.
Isso amplifica a previsibilidade. E os negócios jurídicos passam a ser espaços de cooperação e respeito. Porque, como já se disse por aí, quando uma atuação ela é refletida, ela reflete no outro, o parceiro contratual. Em outras palavras, a partir da boa-fé objetiva, nós não enxergamos no parceiro contratual um antagonista, mas um idêntico titular de direitos fundamentais. Ou seja, vocês perceberam a passagem da boa-fé subjetiva, que é um estado de fato, para a boa-fé objetiva, que é um comando. Ou seja, na boa-fé objetiva, alguém deve agir segundo a boa-fé. Ou seja, boa-fé subjetiva, eu estou de boa-fé. Boa-fé objetiva, eu devo agir conforme a boa-fé, segundo os padrões objetivos de boa-fé. Então, o contrário da boa-fé objetiva não é a má-fé. A má-fé é o contrário da boa-fé subjetiva. O contrário da boa-fé objetiva é a ausência de boa-fé objetiva. É o não agir conforme a boa-fé objetiva. Eu acho que agora fica mais claro vocês perceberem por que a boa-fé é um princípio. A boa-fé objetiva é um princípio porque ela é prescritiva, porque ela é normativa, porque ela direciona qualquer um de nós a um estado ideal de coisas. Que estado ideal de coisas? A uma ação que seja leal, reta. E quem assistiu à minha aula passada, a boa-fé direciona as partes numa relação obrigacional ao adimplemento satisfativo. Não só o adimplemento, mas o adimplemento satisfativo. Porque é o adimplemento satisfativo que polariza a relação obrigacional. Desde o momento que a relação obrigacional nasce, ela é imantada, ela é atraída ao adimplemento. Isso foi o objeto da nossa conversa anterior. O que eu posso dizer em reforço, então, é que a boa-fé ela é um modelo jurídico, porque ela produz comandos. Que comandos? A boa-fé ela produz condutas, proibições, permissões, estímulos. Quer ver 2 exemplos? Quando a norma de boa-fé, ela diz: os contratantes têm que agir coerentemente. O que ela está fazendo, a boa-fé? Vedando comportamentos contraditórios, vedando venire contra factum próprio. Quando a boa-fé objetiva diz: o credor deve agir de modo a não agravar o próprio prejuízo. O que ela está estimulando? Ela está estimulando os credores ao duty to mitigate your own loss, o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. Ou seja, a boa-fé objetiva, o que ela faz? Dela resultam vários outros modelos jurídicos. Então é por isso que a gente diz também que a boa-fé objetiva é uma cláusula geral. Ela é uma norma aberta, imprecisa, vaga, de conteúdo semântico extremamente aberto, mas justamente para isso, para que a doutrina possa atualizar o conceito do que é boa-fé objetiva. E é evidente que ela é uma norma de ordem pública. Ninguém pode escrever num contrato: olha, nesse contrato não se aplica a boa-fé objetiva. Ela é inderrogável pelas partes. Ela é inderrogável pelas partes porque ela é uma cláusula geral que atrai exigências éticas do ordenamento jurídico. Em conclusão, a boa-fé objetiva ela é o cimento das relações humanas. Bonito, né? Ela é o cimento das relações humanas. E vou dizer uma coisa. Agora, nesses primeiros minutos, que vocês já identificaram claramente a distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, eu vou confidenciar uma coisa a todos. Nem sempre é tão fácil, na prática, separar o terreno operativo da boa-fé subjetiva e da boa-fé objetiva. Às vezes, essas fronteiras se confundem. Querem ver 2 exemplos? Primeiro, confusão de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Contrato de seguro. No contrato de seguro, a boa-fé tanto funciona como um estado psicológico subjetivo,
como uma norma de conduta, uma boa-fé objetiva. E nas duas situações, ela vai influenciar o prêmio, a mutualidade do contrato, a indenização. Então, como é que é a boa-fé no seguro quando ela é uma boa-fé objetiva? Quando ela é boa-fé objetiva, ela exige as partes a se informar. Ou seja, o segurado tem que dar a informação correta, completa. Vai lá no 765 do Código Civil, que ele fala da boa-fé objetiva como um padrão de conduta geral. Ele não fala só em boa-fé objetiva, olha que chique, ele fala na mais estrita boa-fé. O que é isso? Ele volta naquilo que em latim se chama uberissima fides, ou seja, é a boa-fé objetiva extrema. O contrato de seguro não exige apenas uma boa-fé, ele exige uma boa-fé objetiva extrema, porque o segurador ele está à mercê das declarações do segurado. E, por outro lado, o segurado está à mercê de alterações súbitas das condições do contrato por parte do segurador. Então, não é uma boa-fé objetiva qualquer, é uma estrita boa-fé objetiva. Está lá no 765. Agora, olha que curioso. O 766, o artigo seguinte, ele já fala da boa-fé subjetiva. Ele fala, por exemplo, que o segurado ele não pode mentir. Ele não pode dizer, o meu carro fica numa garagem, quando na verdade ele dorme na rua. Ele não pode dizer, minha saúde é maravilhosa, quando ele tem uma doença pré-existente. Porque tudo isso influencia na aceitação do seguro, na perda da indenização. Então, eu dei esse exemplo para mostrar como em certas situações é difícil distinguir o espaço de uma e outra. E, em alguns casos, olha que legal, nós temos que cumular boa-fé subjetiva e objetiva. Houve um julgado recente do STJ, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você adquiriu um terreno e construiu nesse terreno, edificou nesse terreno. Passam 2 anos, eu apareço, o Nelson, e digo, você foi bobo, você comprou de quem não era dono, adquiriu a non domino, porque o verdadeiro proprietário sou eu. E se você não me devolver esse terreno, eu ajuizo contra você uma pretensão reivindicatória. Você ficou com medo e fez comigo o seguinte acordo. Ok, Nelson, eu vou te devolver o terreno, mas você me indeniza pelas acessões e benfeitorias que eu fiz de boa fé. Eu digo, ok, vou te indenizar. Enquanto eu não te indenizo, o que você tem? Você tem o direito de retenção como possuidor de boa fé. Mas que boa fé é essa? É uma boa fé subjetiva. A posse de boa fé confere a você, possuidor de boa fé, um direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis. Tá tudo bem? Agora, esse direito de retenção é, enquanto eu não te pagar, você detém a coisa, você tem um direito de detenção, mas você não pode fruir da coisa, porque fruir da coisa já é um abuso do direito, já é uma violação do quê? Não mais da boa-fé subjetiva, já é uma violação da boa-fé objetiva. Justamente por essa situação que envolve as duas boas-fés, o que o STJ entendeu? Que quando eu, Nelson, te pagar as indenizações pelas benfeitorias úteis e necessárias, eu tenho que descontar do valor da indenização aquela espécie de aluguel pelo uso da coisa que você fez no período, uma espécie de compensação. Então, esses exemplos mostram como é árduo, em certos casos, a distinção prática da boa-fé subjetiva e objetiva. Agora, com muita alegria, eu vou mostrar para vocês que para conceituar a boa-fé objetiva, a grande pergunta é, onde estou? Por que onde estou? Porque, amigas e amigos, a boa-fé objetiva ela tem diversas concreções conforme o âmbito em que ela incide. Ou seja, não existe uma boa-fé objetiva, existem N boas-fés objetivas conforme o caso concreto. Então, para começar essa conversa, qual é o espaço por excelência da boa-fé objetiva? É o das relações
obrigacionais, das relações de crédito e débito. Sejam elas relações obrigacionais civis, sejam elas relações obrigacionais empresariais, trabalhistas, administrativas, tributárias, consumeristas. É a relação obrigacional que é o espaço por excelência da boa-fé. E mesmo no interior das relações civis, nós temos que diferenciar a boa-fé objetiva nas relações obrigacionais gerais e boa-fé objetiva, por exemplo, nas relações obrigacionais de direito de família. Eu vou mostrar daqui a pouco isso. O que importa é que a boa-fé objetiva ela tem diversas modulações. Os estándares de comportamento, os padrões de conduta, eles mudam conforme a relação concreta, conforme a situação efetiva. Então vamos começar. Primeiro, as relações obrigacionais gerais. Tá? Relações obrigacionais gerais. As relações obrigacionais gerais são aquelas relações interindividuais entre dois civis. Elas são relações simétricas, paritárias, não é isso? Então elas têm uma presunção de igualdade. Que presunção de igualdade? Nas relações simétricas e paritárias, o destaque é para o quê? Isso, é para a autonomia privada. É para a autorresponsabilidade. Nas relações intercivis, interindividuais, basicamente há um investimento de confiança de parte a parte em que você vai prometer o cumprido e eu também. Então, nessas relações obrigacionais, a boa-fé ela entra de uma forma mais leve, porque o destaque é para aquilo que as partes autodeterminaram. Agora, qual é a minha surpresa para vocês? É que sempre quando as pessoas pensam em relações obrigacionais no Código Civil, elas pensam em contrato. Vocês não estão errados. Quase todas as relações obrigacionais têm fonte contratual. E qual é a peculiaridade dos contratos? É que nos contratos, qualquer que sejam os contratos, cada uma das partes quer maximizar, ela quer ampliar os seus próprios interesses. Então, por exemplo, uma compra e venda. Eu estou pensando o quê? No meu interesse próprio como comprador, que é exatamente o contrário do seu interesse próprio, que é como vendedor. Então, cada um quer proteger ao máximo os próprios interesses. Mas o que vocês esquecem é que nas relações obrigacionais civis existem os chamados negócios fiduciários. Nos negócios fiduciários, a boa-fé vai às alturas. Por quê? Porque os negócios fiduciários são aqueles em que uma das partes ela não está pensando no seu interesse próprio. Ela apenas tem que agir pensando no interesse alheio. Aí vocês falam, como assim, Nelson? Pensa na relação entre o advogado e o cliente. Pensa na relação entre o mandante e o mandatário. Pensa na relação entre o corretor e o outro contratante. São negócios fiduciários. Por quê? Porque o advogado, ele não pensa no seu interesse, ele pensa no interesse do cliente. O mandatário no interesse do mandante. O corretor no interesse do cliente. Ou seja, o corretor, quando ele faz um negócio comigo, ele não pensa na melhor comissão que ele vai receber. Ele pensa no melhor investimento que ele faz para mim. Quais são as características de um negócio fiduciário? Primeiro, são negócios onde existe um poder de uma das partes e uma grande confiança de outra. Um negócio onde há uma grande dependência de uma parte à outra e um enorme risco para o beneficiário. Então, nesses negócios fiduciários, o beneficiário do controle, ou seja, aquele que tem o controle, ele tem que satisfazer o meu interesse. É por isso que, nesses casos, a boa-fé vai às alturas. Então, pessoal, vou fazer uma distinção que é muito bacana, que existe na Common Law e vale totalmente para o Brasil.
Em termos de boa-fé, eles dizem na Inglaterra e nos Estados Unidos que tem 3 níveis de standard of care, ou seja, de parâmetro de cuidado. Primeiro, os contratos em geral, que é o standard do arm's length. O que é o arm's length? As partes elas têm uma distância que é como se fosse o comprimento dos braços. Ou seja, nenhuma fica muito perto das outras. Uma respeita a intimidade da outra. O segundo nível é o utmost good faith. Utmost good faith é a extrema boa-fé. Seriam os contratos como o contrato de seguro. E o nível mais alto seria o que eles chamam de deveres fiduciários, onde a boa-fé é tão intensa, que eu nem penso em mim. Eu só penso nos interesses do outro. É aquele lema do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. É essa que é a história. E para vocês perceberem realmente que eu não estou falando do direito comparado, pensem, por exemplo, no Brasil, nas relações obrigacionais associativas. Quando tem uma associação em sentido estrito ou uma sociedade, qual que é a ideia de qualquer relação associativa? São organizações finalísticas. Aquelas pessoas se associam porque elas pensam em uma só coisa, naqueles interesses em comum que estão na convenção. Vocês não concordam comigo? O que é affectio societatis? Pessoal, affectio societatis é a mesma coisa que uma bona fides, uma boa fé entre eles. É a fidelidade, é a confiança entre essas pessoas. É uma cooperação entre 2 ou mais sujeitos para a consecução de finalidades comuns. Tanto é que esses associados ou esses sócios, eles falam sempre tem uma expressão que eu acho legal, que é lealdade intrasocietária. E a lealdade intrasocietária, olhem para mim, não é apenas entre os sócios. É entre os sócios, é entre os órgãos societários. Vou dar um exemplo. Se tem uma sociedade anônima, um descumprimento de um acordo entre acionistas, por parte de um acionista qualquer, é um venire contra factum próprio, uma violação da boa-fé objetiva. Mas vejam, essa boa-fé objetiva nas associações, na sociedade, ela é uma boa-fé objetiva extrema. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando conceitua a boa-fé objetiva para olhar onde estamos. E se a pergunta é, onde estamos? Pensem no direito de família. Eu nem vou falar do direito existencial de família. Pensem no direito patrimonial de família. Nas relações de família, regime de bens, alimentos. Um crédito de família, um credor de direito de família, ele não é um credor qualquer. Por quê? Porque sempre existe no direito de família uma mescla entre interesse patrimonial e interesses existenciais. Vou dar 2 exemplos nos alimentos. Quando alguém fala de irrenunciabilidade de alimentos, quer dizer que terminou um casamento, não tem alimentos, vem tempos depois, um cônjuge fala, estou necessitado, estou precisando de alimentos. Será que essa irrenunciabilidade ela não tem que ser temperada de acordo com a boa-fé objetiva, com a autorresponsabilidade, para que haja uma confiança na estabilização de certos comportamentos e não existam surpresas a posteriori? Ou outro exemplo, será que quando termina um casamento e um cônjuge obtém alimento dos outros, esses alimentos têm que ser ad eternum quando um dos cônjuges ele tem condições de trabalhar? É por isso que eu sempre escrevo que alimentos transitórios têm tudo a ver com a boa-fé objetiva no direito de família, porque eles conciliam o investimento objetivo de confiança que um cônjuge fez no outro com a necessidade de que esses alimentos eles se deem por um curto espaço temporal quando o outro cônjuge tem condições, aptidões ao trabalho.
Então, a gente tem que tomar cuidado com alimentos nas relações familiares, porque existe essa peculiaridade sutil, mas existencial, que é clara. E olhem bem, vocês que estão me acompanhando com tanto cuidado, se nas relações interindividuais a boa-fé objetiva ela é evidente, o que vocês não me dizem da boa-fé objetiva nos contratos empresariais ou interempresariais? Por que isso? Porque a atividade empresarial, a atividade negocial empresarial, ela é voltada ao quê? À obtenção de lucro. Ela é voltada à assunção de riscos. O sujeito empresário, quando eu falo sujeito empresário, tanto o empresário individual como a sociedade empresária, ele quer duas coisinhas: dinamismo, ele quer segurança em suas atividades. Então, a confiança para ele radica-se em uma ideia: previsibilidade. Previsibilidade tanto para um investidor, para um administrador de uma sociedade, para um empresário, porque ele quer mensurar riscos. Então, a boa-fé nas relações obrigacionais, ela não é a mesma coisa que a boa-fé nas relações civis, porque o mercado, ele é um organismo vivo. Porque o mercado, ele vive com ideias como a praxis, a informalidade, a atipicidade, a celeridade. Então, para eu ser bem concreto, a boa-fé objetiva nas relações obrigacionais, ela tem muito a ver com aquilo que normalmente acontece, com os usos individuais, aquilo que a prática aponta, com os usos do setor, aquilo que se chama de tráfico jurídico. Por isso eu fiquei contente, confesso, quando a Lei da Liberdade Econômica, em 2019, foi lá no artigo 113 do Código Civil, que fala da interpretação do negócio jurídico conforme a boa-fé, e trouxe 3 novidades. 3 novidades têm tudo a ver com a boa-fé nas relações empresariais. Primeira, se vocês forem lá no artigo 113, inciso 2, ele fala que uma das formas de se interpretar negócio empresarial é conforme as práticas mercantis. Ou seja, o que é práticas mercantis? Olha o sentido individualizante, que bacana. É aquilo que os empresários fazem em situações análogas. Isso é legal porque traz um sentido dinâmico à relação interempresarial. É a vida do contrato empresarial. É o contrato empresarial em movimento. O segundo, o artigo 113, inciso 5, depois da Lei da Liberdade Econômica, ele fala que outra forma de interpretar esses contratos é conforme a razoável negociação entre as partes. Ou seja, qual foi a dica aí? Razoável negociação das partes. É que o juiz, ele não substitui a vontade das partes. Que, em primeiro lugar, o que vem é a causa concreta do negócio jurídico. É a causa objetiva do negócio jurídico. Em outras palavras, as partes elas fazem uma gestão de riscos, uma alocação de riscos voltada ao fim econômico por elas perseguido. E isso que está em primeiro lugar. E em terceiro, finalmente, acho que acima de tudo, o parágrafo 2º do 113 do Código Civil, a partir da Lei da Liberdade Econômica, ele diz que as regras de hermenêutica que estão ali no artigo 113, elas são disponíveis. Olha só, elas são supletivas. Isso é uma resposta ao ativismo judicial na interpretação desses contratos empresariais. Ou seja, o que está se dizendo agora é que as partes, elas podem criar a sua própria regra, o seu próprio modelo quanto ao como elas querem a uma interpretação dessas regras do contrato, se houver uma dúvida lá na frente. É claro que isso amplia a autonomia privada, previsibilidade e segurança jurídica. E eu ainda digo mais, eu estou falando da boa-fé objetiva nos contratos empresariais. Se vocês forem lá no artigo 421, letra A, quando ele fala que as partes podem criar suas regras de interpretação, suas regras de revisão dos contratos,
mais claro do que nunca me parece, anotem vocês, que a boa-fé objetiva hoje, nas relações empresariais, ela está estruturando no Brasil algo que sempre existiu na common law, principalmente nos Estados Unidos, que são os contratos relacionais. O que os contratos relacionais têm a ver com a boa-fé objetiva? Contratos relacionais são aqueles contratos de longa duração que têm uma estrutura dinâmica e fluida, porque eles trabalham com o presente, com o passado e com o futuro. Ou seja, os contratos relacionais, eles são contratos onde a boa-fé ela existe de forma prospectiva. Olha que bacana. Vou dar um exemplo. Eu faço um contrato com vocês e nós dois colocamos uma cláusula de hardship. O que é isso? Que se tiver uma alteração das circunstâncias lá na frente, nós vamos nos sentar na mesa para uma renegociação extrajudicial. Então, passa 2 anos, acontece aquela alteração das circunstâncias. O que esse contrato relacional ele diz? Que se você chegar e me chamar, Nelson, olha minha proposta para uma renegociação séria. E se ao final dessa renegociação séria não houver uma revisão desse contrato, esse contrato se desfaz. Mas não haverá inadimplemento, porque nós seguimos aquele guia lá do início. Agora, se acontece a alteração das circunstâncias e você me manda uma proposta ridícula, uma proposta inaceitável, eu que sou a outra parte, posso até pleitear um inadimplemento da sua parte por abuso do direito, por violação da boa-fé objetiva, porque naquele contrato relacional você feriu a cláusula de hardship. Então, isso mostra, pessoal, como é que é importante entender hoje que a boa-fé objetiva ela ganha um novo tom na ideia da relacionalidade. Porque nos contratos empresariais, acima de tudo, essa relacionalidade, ela evoca uma cooperação elevadíssima entre as partes, e as partes, eu deixo isso para vocês de dever de casa, elas até mesmo, com base na boa-fé objetiva, elas podem intencionalmente fazer com que esse contrato seja um contrato incompleto, um contrato lacunoso, para que esse contrato amanhã possa ser preenchido quando nós tivermos uma carga de informações mais clara. Vocês estão vendo como a boa-fé está adquirindo outro relevo? E esse é o momento em que eu entro em outro ponto da nossa conversa. Qual? Nós já falamos das relações interindividuais, correto? Já falamos das relações obrigacionais interempresariais. E agora eu pergunto, amigas e amigos, e as relações obrigacionais assimétricas? Assimetria é um termo perigoso, porque assimetria pode dizer muita coisa. Exemplo, assimetria entre as prestações. É um contrato aleatório, um contrato em que a prestação é certa para uma das partes e incerta para a outra. Ele é assimétrico quanto às prestações. Mas eu não vim aqui para falar dessa assimetria. Eu vim aqui para falar da assimetria das posições contratuais. Quando é que acontece uma assimetria das posições contratuais? Essa assimetria pode ser técnica. Exemplo, um contrato de software, alguém me fornece um software. O fornecedor sabe muito, eu sei pouco, essa é uma assimetria técnica. Pode ser uma assimetria jurídica. Exemplo, no mercado onde existe um oligopólio, quem está em posição de oligopólio está numa posição jurídica muito superior à minha. Essa assimetria pode ser econômica. Por exemplo, a Brahma vende cerveja para mim, eu sou dono de um boteco. Essa é uma assimetria econômica. Ou pode ser uma assimetria informativa, que acontece toda hora. Mas essa assimetria, ela é só um dado de fato. Ela é algo que está no direito comum. Toda relação jurídica, ela tem uma simetria fática. E esse dado, essa simetria fática, ela não é normativa. E ela não muda muitas coisas. Agora, o problemão para todos nós
é quando essa assimetria passa a ter um selo, um carimbo da especialidade. Ela deixa de ser uma assimetria fática e passa a ser uma assimetria estrutural. Ela passa a ser um dado normativo. E quando a assimetria deixa de ser uma assimetria fática, passa a ser uma assimetria estrutural e se torna um dado normativo, o nome dela já não é mais assimetria, é vulnerabilidade. E a outra pessoa é quem tem o poder. E relação de vulnerabilidade não é só no CDC, não. Relação de emprego tem vulnerabilidade. Relação entre o particular e o Estado tem vulnerabilidade. São relações onde a assimetria é legalmente presumida. Por isso que é vulnerabilidade. Então, qual que é a importância para vocês que estão estudando comigo? Quando a assimetria ela é apenas fática, tipo Código Civil, a boa-fé ela entra apenas de forma episódica, casuística, para corrigir os excessos no exercício da autodeterminação. Ou seja, ela evita o abuso da autodeterminação. E aí é que surge o abuso do direito. O abuso do direito no Código Civil, no artigo 187, ele restringe a eficácia de determinados negócios jurídicos. Lá no Código Civil, o abuso do direito ele serve para dizer, olha, você exerceu sua autodeterminação acima do tom e a boa-fé objetiva ela vem aqui para moderar a intensidade do exercício do seu direito, limitar a eficácia do exercício do seu ato de autonomia privada. Agora, vamos pensar numa relação de consumo. Numa relação de consumo, por exemplo, a boa-fé objetiva ela não é episódica, ela é funcionalizada na relação de consumo. Tanto a boa-fé objetiva como a vulnerabilidade, como a transparência, são elementos que estão interligados na relação de consumo. E aí vocês vão ver que a boa-fé objetiva está num degrau acima das relações de consumo em dois momentos. Primeiro, na função corretiva da boa-fé objetiva. Por quê? Porque se tem um desequilíbrio contratual numa relação de consumo, não é simplesmente um problema de limitação de eficácia, é um problema de nulidade. Ou seja, nós vamos lá na cláusula abusiva do artigo 51 do CDC para nulificar essa situação em que existe uma abusividade. E segundo, a boa-fé objetiva, ela, nas relações de consumo, ela atua na sua função integrativa um degrau acima também do que nas relações civis. Porque quem viu as aulas anteriores, de alguma maneira sabe que nas relações civis a boa-fé objetiva traz aqueles deveres anexos, aqueles deveres instrumentais à relação. Só que no CDC não basta que haja uma informação adequada, não. O princípio da transparência, ele exige que essa informação ela seja qualificada para se dissipar qualquer opacidade. Ou seja, o fundamental na boa-fé nas relações de consumo é direcionar a conduta do fornecedor para que se mantenha aí uma relação obrigacional que tenha simetria. Ou seja, o que eu tentei mostrar para vocês até agora, e é bom porque, deixa eu olhar aqui quanto tempo a gente tem, 43 minutos, é dizer, boa-fé objetiva, como é que se concretiza? Depende onde estamos. Boa-fé objetiva, relações interindividuais é uma coisa, relações empresariais é outra, relações assimétricas já muda completamente. E o engraçado, e eu acho que vocês também vão achar, é como as realidades de mundo, elas mudam. Todo esse raciocínio que eu desenvolvi, de alguma maneira, ele é uma derivação da jurisprudência da Alemanha dos últimos 50 anos. Porque desde que a boa-fé objetiva entrou no BGB em 1900, lá no parágrafo 242, o que os tribunais na Alemanha vêm fazendo é criar
modelos de boa-fé objetiva que se adaptem às mais diversas circunstâncias. Agora, só para vocês terem uma noção, na common law, e quando eu digo common law, não é uma coisa. Cada jurisdição de common law pensa de um jeito, só que elas pensam de forma igual com relação de boa-fé. As jurisdições da common law não aceitam a boa-fé objetiva como um princípio geral. Elas não aceitam a boa-fé objetiva como princípio geral, seja na fase das tratativas, seja na execução do contrato, seja na renegociação do contrato por alteração das circunstâncias. Abuso do direito é uma coisa que não passa no vocabulário jurídico deles. E por quê? Por duas questões que têm a ver com a própria formação do raciocínio jurídico da common law. Primeiro, lá na common law, eles não generalizam princípios abstratos. Segundo, eles têm uma enorme preocupação com a falta de previsibilidade das sentenças. Por isso que eles têm um grande receio de uma aplicação de boa-fé objetiva por parte de juízes que usem a discricionariedade para fundamentar a boa-fé objetiva. Aí você fala, Nelson, então como é que eles trabalham? Eles acabam chegando ao mesmo resultado. Por quê? Porque eles usam os precedentes. E à medida que eles utilizam os precedentes de alguma maneira, eles incorporam o que é a boa-fé objetiva dentro de uma longa tradição. E outra coisa, eles não usam a boa-fé objetiva, mas eles têm um conjunto de doutrinas muito específicas que funcionalmente acabam atingindo resultados equivalentes ao da boa-fé objetiva. Por exemplo, eles têm uma figura chamada o estoppel, e o estoppel é exatamente igual ao nosso venire contra factum próprio. Mas eu vou dizer uma coisa, a globalização impacta. Tanto é que lá na Inglaterra, desde 2015, eles têm um Consumer Rights Act, desde 2015, e lá explicitamente eles falam o que é uma cláusula abusiva, mas é só para o direito do consumidor. Cláusula abusiva para eles na Inglaterra é qualquer uma que seja contrária à boa fé. Então a gente vê como a questão dos sistemas jurídicos existe uma aproximação, não é, pessoal? Olha, 10ª aula, minha próxima aula que vai acontecer daqui a uma semana, dia 12/8. Qual que é o tema? Acho que já está esperado, né? Função social do contrato. 10ª aula dos conceitos fundamentais, função social do contrato. E para quem está me vendo pela primeira vez, as 8 primeiras aulas já estão no meu YouTube, Nelson Rosenwald. E as próximas, quando chegar na 12ª, eu desço essas. Foi um prazer inenarrável conversar com vocês. Muitas felicidades, amigos, e agora eu vou desligar. Uma ótima semana. Felicidades, tá? Tudo de bom.